Oi, pessoal do 8º ano A. Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 3 do capítulo 25, comprimento da circunferência e área do círculo, das páginas 445 a 458. O círculo é uma forma geométrica que fascina a humanidade desde os povos mais antigos. Este fascínio talvez esteja ligado ao formato dos corpos celestes, evidenciando quando observamos fenômenos como a eclipse total do Sol. Foto tirada da eclipse total do Sol, ocorrida em agosto de 2017. Uma rápida consulta às pesquisas sobre história da matemática evidencia registros do estudo do círculo em muitas civilizações antigas, como a egípcia, a babilônica, a chinesa e a grega. Esses registros revelam estratégias muito criativas e curiosas, desenvolvidas por esses povos para lidar com o círculo, permitindo que eles chegassem a resultados surpreendentes, precisos para a época. A necessidade de desenvolver estratégias diferentes para o trabalho com o círculo se justifica pelas próprias características desta figura. Ele não é limitado por linhas retas, como acontece com os polígonos, o que dificulta realizar medidas do comprimento de seu contorno. Calcular sua área também não é uma tarefa fácil, pois não existe uma maneira simples de decompor um círculo em polígonos. Neste módulo, vamos tratar do cálculo do comprimento de uma circunferência e da área de um círculo, recorrendo a algumas estratégias desenvolvidas pelos povos antigos. Isso aqui é um documento japonês ilustrado numa estratégia para o cálculo de uma área de um círculo. Tá vendo? Ó, como que eles faziam para calcular? Nós vamos olhar como que ele fazia. Explore uma nova relação. Observe as duas circunferências desenhadas a seguir, em que foram destacados os diâmetros D1 e D2 e os comprimentos C1 e C2. Imagine que as duas formigas fossem dar uma volta completa, cada uma em torno de uma da circunferência. Qual das duas formigas teria de andar mais? Uma rápida análise visual mostra que a formiga preta, da direita, andaria mais do que a marrom, da esquerda. De fato, C2 é maior que C1, pois D2 é maior que D1. Mas é possível saber quanto a mais? Por exemplo, supondo que D2 fosse o dobro de D1, qual seria a relação entre os comprimentos C2 e C1 percorridos pelas duas formigas? A seguir, você vai fazer uma experiência que o ajudará a responder a esta pergunta. Numere as 5 latas cilíndricas que seu professor selecionou para o seu grupo. Bom, vocês vão pegar 5 latinhas cilíndricas, tá certo? Para vocês poderem fazer essa experiência. E eu vou mostrar como que vocês vão ter que fazer. Utilizando um pedaço de barbante, contorne cada lata sem deixar folga. Você vai pegar um barbante, vai passar em volta da lata e tem que ficar bem justinho, não pode deixar folga, tá? Em seguida, estique o barbante e meça o comprimento indicado, tá vendo, ó? Eu dei a volta, marquei aqui aonde, nessa bolinha, vim aqui, estiquei e vi quanto que ia dar essa medida. Após medir os comprimentos das circunferências de cada lata, anote a medida nas tabelas a seguir. Ele não pediu aqui, ó, volta, 5 latas diferentes? Tem que ser diferentes, porque senão nós não vamos chegar na mesma, no objetivo que a gente quer. Não pode ser latas iguais, tá bem? Vamos lá.
Reproduza o contorno de cada lata numa folha de papel sulfite. Você vai pegar o papel sulfite, vou voltar aqui, vai pôr a lata lá em cima e vai fazer esse contorno, tá, da base da lata, vai recortar esse contorno e vai ficar um círculo, tá bem? Obtendo 5 circunferências. Anote no interior de cada circunferência o número da lata correspondente. Então, por isso que a gente tinha que enumerar as latas de 1 a 5, para que depois a gente possa fazer a ligação. Recorte os círculos por cada circunferência. Faça uma dobra para encontrar o diâmetro de cada uma delas. Em seguida, meça o comprimento desse diâmetro e registre as medidas na tabela. Volta aqui. Você não fez o círculo? Divide ali no meio. A hora que você dividir no meio, vai ter aqui, ó, uma dobra. Pega essa dobra e mede com a régua quanto que é. Então, da lata 1, supondo que essa é a lata 1, você vai ter a medida do barbante que você mediu e a medida desse comprimento aqui, que é o diâmetro da circunferência, tá bem? E aí você vai vir aqui e vai anotar. Lata 1, comprimento C da circunferência em centímetro, que é o barbante, a medida em diâmetro, que é lá da figura, aí você vai fazer C dividido por D e vai pôr a resposta aqui. Você vai fazer a mesma coisa com a lata 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Resposta pessoal. Apenas a razão C e D deverá ter um valor próximo a π, tá? Próximo, não tem que ser igual. Analise os resultados obtidos e compare com os demais grupos. A que conclusão você pode chegar sobre o valor da razão com o comprimento e o diâmetro de uma circunferência qualquer? Bem, a gente não vai ter como comparar isso aqui, tá bem? Então, eu dei uma dica aqui para vocês. Como dito acima, espera que os grupos percebam que a razão C dividido por D é a menos das imprevisões inerentes às medidas constantes dos objetos. Os alunos devem ainda concluir que o valor dessa razão ele vai estar entre 3,1 e 3,2 em qualquer uma das latas que vocês fizerem. Esses valores aqui, ó, de C dividido por D vai estar entre 3,1 e 3,2. Aproximadamente em 2000 a.C., os babilônios acreditavam que a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência valia 3 de 1/8. Já os egípcios registraram o valor 4/8 elevado ao quadrado. Esses resultados são próximos do valor que você encontrou aqui entre essas dimensões. Cálculo teórico da razão C sobre D. Na seção anterior, você obteve o valor da razão entre o comprimento e a medida do diâmetro de uma circunferência, C dividido por D, experimentalmente, por meio de medidas realizadas em latas cilíndricas. No entanto, toda medição está sujeita a erros. Por exemplo, não é possível, com sua régua, determinar o comprimento exato do segmento de reta de medido 4,352 centímetros. Ao medi-lo, você terá de aproximar seu comprimento para 4,3 ou 4,4 centímetros. Por isso, uma pequena pergunta passou a intrigar os matemáticos. Qual é o valor exato da razão entre o comprimento e a medida do diâmetro de uma circunferência? Esta razão tornou-se tão importante para a matemática que passou a ser representada pelo símbolo π. Lê-se π, que é a letra grega pela qual se inicia a palavra perímetro. O primeiro matemático a desenvolver um método teórico para obter o valor de π, que não depende das medições, foi o grego Arquimedes. Arquimedes e o número π. Arquimedes de Siracusa
colônia grega na ilha de Sicília, atualmente pertencente à Itália, foi um dos mais brilhantes e engenhosos matemáticos da antiguidade. Além da matemática, dedicou-se também à física, tendo estudado o funcionamento das alavancas e os movimentos dos objetos lançados a partir do chão. Arquimedes desenvolveu um método que, entre outras coisas, permite obter uma excelente aproximação do valor de π. A seguir, você vai reconstruir uma parte do trabalho de Arquimedes para compreender como ele estimou este número. A ideia de Arquimedes foi conhecida como o método da exaustão. Usando esse método, ele aproximou o comprimento de uma circunferência aos perímetros de alguns polígonos, que eram mais fáceis de obter. Para entender melhor essa ideia, observe a figura a seguir. Nela estão desenhados um hexágono regular inscrito em uma circunferência e um quadrado inscrito a essa mesma circunferência. Com o comprimento da circunferência é certamente maior do que o perímetro do hexágono, mas é menor do que o perímetro do quadrado, você vai analisar melhor essas duas situações e verificar como elas podem nos ajudar a encontrar o valor de π. Considere a figura a seguir: circunferência de centro O e diâmetro D, inscrita num quadrado, sempre que necessário dê suas respostas em função a D. Qual é a medida do lado deste quadrado? Se esse diâmetro aqui, ó, mede Dzão, então quer dizer que esse lado também vai medir o quê? Dzão. Qual é o perímetro do quadrado? Dzão mais Dzão mais Dzão mais Dzão, 4Dzão. Justifique a afirmativa. Π é o quê? Menor que 4. Lembre-se que π é igual comprimento dividido por diâmetro, que é C é o comprimento da figura. Da figura, C é menor que P, em que C é o comprimento da circunferência e P é o perímetro do quadrado, assim temos C é menor que 4D. Ou seja, C dividido por D é menor que 4. Como assim, provamos que π é o quê? Menor que 4. A figura a seguir mostra o hexágono regular ABCDEF e uma circunferência de centro O e o diâmetro Dzão. O hexágono divide a circunferência em 6 arcos de medidas iguais. Qual é a medida de cada arco? A medida do arco é igual. Quanto que mede a circunferência? 360. Foi dividido em quantos arcos iguais? 6. 360 dividido por 6, 60. Quanto mede o ângulo central AOB, que é esse aqui? Se esse arco mede 60, quer dizer que esse ângulo central também vai medir o quê? 60 graus. O ângulo central AOB tem a mesma medida do arco que ele determina, isto é, 60 graus. Calcule as medidas dos demais ângulos do triângulo AOB. Como o triângulo AOB é isósceles, pois AO e OB têm medidas iguais e essa medida é diferente, os ângulos A e os ângulos B têm medidas que eu vou chamar do quê? De alfa, porque eu sei que essa medida é igual a essa. Então, eu sei que alfa mais 60 vai medir quanto? 180. 2 alfa é igual a 180 menos 60. Esse valor dividido por 2, que vai dar o quê? 60. Então, quer dizer que aqui mede 60, 60 e 60. Logo, ele é um triângulo o quê? Equilátero. Então, esse triângulo AOB é um triângulo equilátero. Qual é a medida do lado do hexágono regular?
Como a OB é um triângulo equilátero, a medida do lado do hexágono é igual à medida do raio da circunferência, ou seja, D dividido por quanto? 2. Calcule o perímetro desse hexágono. 6 vezes D dividido por 2. Vai ficar 6D dividido por 2, 3D. Justifique a afirmação. Π é maior do que 3. Na figura C, o comprimento é maior que o perímetro, em que C é o comprimento da circunferência e P é o perímetro do hexágono. Assim, C é maior que 3D, ou seja, eu quero saber o valor de 3, isolei, ficou o quê? C dividido por D. Com isso, provamos que C sobre D é o valor de π e que π é maior do que quem? 3. Considerando o que foi feito nos itens 1 e 2, você mostrou que o número π está compreendido entre 3 e 4. Arquimedes, porém, melhorou ainda mais essa estimativa, usando outros polígonos com mais lados que o quadrado e o hexágono regular. Observe nas figuras a seguir que quanto maior o número de lados, mais os perímetros dos polígonos inscritos e circunscritos na circunferência se aproximam de seu comprimento, tornando melhor a estimativa de π. Tá vendo aqui, ó, que ele já estava menorzinho, ó, polígonos regulares de 2 e 16 lados inscritos e circunscritos na mesma circunferência. Esse era o de 12, ora o de 16, já ficou bem mais próximo da circunferência. Fazendo cálculos com vários polígonos, Arquimedes concluiu que o número π está compreendido entre 3 mais 10 71avos e 3 mais 1 sétimo, ou seja, 3,140845 e menor que 3,142857. Muitos séculos depois, os matemáticos mostraram que a representação decimal do número π possui infinitos algarismos. Atualmente, com o uso dos computadores, conseguiu-se calcular π com precisão de 5 trilhões de dígitos. O mais surpreendente, porém, é o fato de Arquimedes, há mais de 2000 anos, ter conseguido uma estimativa tão boa do número de π. Nos nossos cálculos relacionados ao comprimento da circunferência, sempre que for necessário utilizar a aproximação 3,14 para o valor de π. Muitas vezes, porém, mantemos o cálculo com o símbolo π, sem substituí-los por um valor aproximado. Assim, escrevemos para uma circunferência de comprimento C e diâmetro D. C dividido por D é igual a π, ou C é igual a D vezes π. Você reparou que Arquimedes representava os números usando fração e não números decimais? Lembra-se de que naquela época não se conhecia os números decimais. Como a medida do diâmetro da circunferência é o dobro da medida de seu raio, isto é, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, podemos escrever também comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o π, ou comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Área do círculo. Na sessão anterior, nós realizamos a aproximação do comprimento de uma circunferência pelos perímetros de polígonos inscritos nas circunferências a ela. Com isso, percebemos que o aumento do número de lados desse polígono é possível obter aproximações cada vez melhores do número π. Para calcular a área do círculo, será que podemos aproximar essa figura por polígonos, figuras cujas áreas sabemos calcular? Bem, isso é o que você vai investigar nessa sessão. Como um círculo pode ser dividido em várias fatias iguais, ou seja, em vários setores circulares, congruentes entre si, mostramos a seguir um círculo dividido em 4, 8 e 12 setores, respectivamente.
Observe que alguns desses setores circulares são bem parecidos com triângulos. Pensando nessa aproximação, podemos usar os triângulos para compor uma figura, cuja área seja possível calcular. Quanto mais parecido com os triângulos forem os setores, melhor será essa aproximação. Em qual das três situações apresentadas anteriormente os setores obtidos mais se assemelham a triângulos? A última situação, quando o círculo foi dividido em 12 setores. Considerando o raciocínio elaborado para responder ao item 1, fornecemos no anexo 3 um círculo dividido em 18 setores circular. Considere a medida do raio do círculo igual a R. Recorte o círculo do anexo 3. Em seguida, divida-os nos 18 setores circulados marcados. Recorta todos eles. Os alunos deverão colar no caderno uma figura como representada abaixo, proporcionalmente produzida. Então, vocês vão recortar as 18 partes e vão pôr uma nesse sentido, uma nesse, uma nesse, uma nesse. Não ficou parecendo um retângulo, ó, tá? Então, vamos lá. Cole em uma folha de papel sulfite os setores circulados de acordo com o padrão iniciado na figura abaixo. O padrão é esse: azul, bege, com os setores amarelos voltados para baixo e os azuis para cima. Trabalhe com a folha deitada para que caibam nela todos os setores. Ao terminar, cole a folha no seu caderno, dobrando-a se necessário. A figura que compôs e colou em seu caderno assemelha-se a um polígono. Que polígono é esse? Um paralelogramo. Imaginando a figura obtida com o polígono que você indicou no item A, determine as medidas que permitam calcular sua área. Dê sua resposta em função de R. A base deste paralelograma corresponderia à metade da circunferência. Assim, seu comprimento é 2 vezes π vezes raio dividido por 2, ou seja, π vezes raio. Já a altura do paralelogramo tem a medida aproximada do raio da circunferência, isto é, raio. Logo, as medidas são π vezes raio, base, vezes altura relativa à base. Ainda considerando a aproximação feita no item 3, calcule em função de R a área do polígono. Tá? Por aproximação, eu tenho π vezes raio, que faria π vezes raio ao quadrado. Considerando os cálculos e a explicação anterior, escreva a seguir a área de um círculo de raio medindo R. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Bem, pessoal, agora eu deixo uns exercícios para vocês realizarem da página 445 a 458. Dica: usem as fórmulas de área que vocês acharam aqui neste capítulo, tá bem? Qualquer dúvida, por favor, me encaminhem um e-mail. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!